Vamos lá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Estamos nas aulas onde eu estou abordando a rotina na prática, tá? Então, na última aula, eu conversei com vocês sobre janela de sono, sobre rituais de sono, tudo na intenção de já colocar uma rotina na prática. E cada vez mais nós vamos aprofundando esse tema. Então, essa aula, nós vamos aprofundar essa parte da rotina. Eu vou falar da forma prática, da forma científica, de uma forma que vocês consigam, né, compreender para conseguir as sonecas. Então, nessa aula eu já vou abordar sobre as sonecas, porque eu quero aí essa semana vocês colocando elas na prática, né, na prática, perdão, cada vez mais. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em rotina, quando falo assim de rotina com muitas mães, eu vejo, né, que todo mundo se depara um olhar fixo para o relógio, né? É hora de acordar, é hora de dormir, é hora de comer. Ai, Thaís, mas se meio-dia tiver fazendo a soneca, como é que vai almoçar? Então tem todas essas dúvidas, essas questões, mas assim, o que eu quero trazer para vocês sobre rotina é algo mais simples, tá? É claro que a gente precisa aprender da forma certa, porque por mais que seja simples, é um pouco complexo lidar com o sono do bebê, mas a rotina, ela nada mais é que uma sequência de ações. Então, desde a hora que teu bebê começa o dia até a hora que ele adormece lá no sono noturno, temos uma sequência de ações a serem seguidas ao longo do dia. Não é engessado, não é isso. Então, deixa eu explicar aqui melhor para vocês. Essa sequência de ações não está relacionada a horários fixos, tá? E nem a rotina fixa. Está relacionado apenas a atender às necessidades e demandas do bebê. Então, o que significa isso? Eu ensino para que vocês primeiro olhem para o bebê de vocês para entender as necessidades. Como, por exemplo, tem bebê que tem necessidade de, durante o dia, comer a cada 3 horas, quanto outros bebês têm uma necessidade de comer a cada 2 horas. Por isso, não podemos trabalhar com uma linha fixa, né, de rotina como algo, isso aqui é o ideal. O ideal é o que funciona e supre as necessidades do seu bebê. Isso é o ideal. É isso que vocês precisam compreender, tá? Não é nada engessado, não é nada fixo, né? Por exemplo, o bebê acorda, né? Uma sequência de ações. O bebê acorda, você faz ritual do bom dia, sai com ele ali do ambiente de sono. Se é um bebê que já está na introdução alimentar, vai comer uma frutinha, ou não, vai tomar uma mamadeira, vai tomar o seu mamar, vai pro tapetinho, vai brincar. Então, ele vai ter as necessidades supridas. Um bebê que passa mais tempo acordado, ele precisa de mais gasto de energia, então ele brinca mais. Um bebê que não precisa passar muito tempo acordado, que tem uma janelinha de sono bem curtinha. A brincadeira, o estímulo é também limitado, ou seja, ele não tem necessidade de gasto de energia grande, intenso. Então, um tummy time de 1 minutinho, 5 minutinhos com o bebê, por exemplo, de 1 mês faça, já é o suficiente. Então, tomem também muito cuidado ao gerar muitos estímulos para o bebê. Então, por exemplo, um bebê de 1 mês, às vezes a mãe quer forçar ele a ficar no tapete, porque, né, o bebê tem que fazer tummy time e tem que ficar no tummy time por 10 minutos. E não, bebês pequenininhos, esse tempo no tapetinho, esse tempo se desenvolvendo é um pouquinho. Então, a rotina do bebê envolve uma sequência de ações. Então, no tempo acordado, você vai alimentar, vai trocar a fralda e vai colocar para brincar. E vai ter todas essas necessidades atendidas. Não importa a ordem que faça. Não importa se hoje você saiu da rotina e no tempo acordado precisou ir no médico, no pediatra. Não tem problema, tá? É uma sequência de ações e são necessidades atendidas. Necessidade de higiene, de sono, de atividade, brincadeiras, gasto de energia, que engloba, né, tudo nesse momento. E sentiu sono, ritualzinho da soneca e coloca para dormir.
Caso, conforme eu até ensinei para vocês na última aula, se você não consegue identificar os sinais de sono, ou se percebe que quando identifica o bebê demora muito a dormir, você não vai pelo sinal de sono, você vai pela janela de sono. Mas, ritual, coloca para soneca. Essa é a sequência de ações que vai acontecer ao longo do dia do bebê. Ah, Thais, e se eu quiser incluir um passeio? Pode incluir um passeio. Pode de manhã, pode de tarde. Só cuidado com os estímulos. Se você vê que o seu bebê chegando do passeio, ele fica muito agitado e na hora de dormir ele não relaxa, coloca um passeio num outro momento, tá? Por isso, passo um, conheça o bebê de vocês. Sempre, todo ajuste que vocês façam, sempre tenham um olhar importante e indispensável para o bebê de vocês, tá? Não se esqueça assim nunca disso. Então, e por que que serve, né, a rotina? Então, assim, por que que serve a rotina? É para gerar uma previsibilidade para o bebê, tá? Para que ele saiba quando é o momento de acordar, quando é o momento de se alimentar, que agora vem uma brincadeira, e que agora tu tá preparando ele para a soneca, e que agora ele vai dormir, vai tirar a soneca dele em paz. Então, isso é apenas uma previsibilidade, porque a rotina do bebê tem que ser previsível. Tudo o que muda causa espanto. Por isso que muitas de vocês que estão nesse passo de mudança de rotina, ou por que que a gente ainda não fala de despertares noturnos? Porque vocês que ainda estão implementando uma rotina, tem muitos avanços, muitos pontos que vocês precisam, como acabar com o choro na hora de dormir, acabar com as sonecas curtas, conseguir colocar todas as sonecas, enfim, construir toda essa rotina, toda essa base, para que seu bebê durma melhor. E nesse momento, quando vocês estão fazendo isso é novo para o bebê de vocês. Eles não tinham essa dinâmica, podemos dizer assim. Então, isso é novo. A partir do momento que é novo, causa espanto e você tem um bebê com mais dificuldade até de relaxar e de dormir, porque ele fica em alerta, tá? Mas conforme vocês vão apresentando isso todos os dias, o seu bebê vai entendendo, vai gerando previsibilidade, e com isso, cada vez mais vocês vão conseguindo sucesso em cada passo que vocês vão dando. Então, a rotina é algo previsível, porque tudo que é novo assusta o bebê. Então, pensa, cada dia você fazer uma coisa. Um dia o bebê acorda às 8, você já acorda pegando ele, correndo para a rua, porque vai levar o irmão para a escola, e aí depois quando chega em casa, aí vai fazer a comida, aí não sabe se coloca ele para brincar, se dá banho, se coloca ele para dormir, o que que faz? E a gente cria uma certa ansiedade com tudo isso, porque não sabe o que fazer. E aí, consequentemente, o bebê sente as consequências disso e ele sente também tudo que você está sentindo. Então, isso também vai deixar o bebê mega em alerta, mega. Meu, tem alguma coisa acontecendo, o que está acontecendo? O bebê ele não tem essa compreensão, então ele fica assustado. Você ter uma rotina, uma dinâmica, não significa que quando você vai no médico, no sábado que você vai, no domingo que vai almoçar na casa da sogra, no sábado que vai no churrasco, você não possa sair dela. Não é sobre isso. É sobre o nosso dia a dia, sobre o que a gente faz praticamente todos os dias, tá? Porque, na verdade, a nossa vida, ela é uma constante rotina. A gente, quando trabalha, a gente tem horário para acordar, a gente tem horário para chegar lá no trabalho, e a gente sabe o que vai acontecer, e a gente trabalha e para almoço. Então, a gente também tem uma certa dinâmica de rotina, tá? A diferença é que a gente, quando muda alguma coisa, talvez a gente até fique um pouco desconfortável, a gente fica. Então, quando tem alguma mudança, a gente fica desconfortável. É instintivo, tá? Ou seja, o bebê, ele não sabe se expressar, mas ele sente isso também. Então, quando você tem cada hora uma rotina diferente, uma dinâmica diferente, muita agitação, o bebê, consequentemente, ele vai sentir tudo isso. Então, ele vai estar sempre em alerta, ele vai estar sempre chorando, ele não relaxa, ele não dorme, tá? Então, primeiro mantenham o foco na rotina, entendam todo esse passo a passo, para que vocês consigam construir uma rotina na prática. Não adianta vir aqui saber na teoria e não aplicar, não conseguir, né? E, na verdade, não aplicar mesmo, não ter a rotina na prática. Só saber não adianta, tá? Agora vamos para o lado um pouquinho mais científico das coisas, porque aqui eu vou falar, ensinar vocês a colocar essas sonecas, né, na prática. Mas, como tudo tem a parte fisiológica, e é importante que vocês tenham esse conhecimento, o porquê o bebê precisa fazer sonecas. O X da questão, né? Sonecas, rotina de sono é algo que, digamos que há pouco tempo que existe. Os estudos vão cada vez mais
avançando, as mães vão se conscientizando de que precisa disso, mas ainda é algo muito novo para muitas, né? Tanto que os mais velhos até dizem, não, deixa esse bebê acordado, senão ele não vai dormir à noite. Então, assim, o porquê o bebê precisa fazer sonecas. E nem sempre o bebê precisa de sonecas longas, às vezes a gente acha que ele precisa dormir 2 horas, e não é. Porque o bebê precisa fazer sonecas e colocar um tempo entre as janelas de sono, ou seja, ele não vai passar o dia inteiro acordado. Por que que ele precisa ter interrupção do tempo acordado? Nós temos um ritmo circadiano, tá? Todos nós temos. Temos reloginho biológico, todos nós temos. O do bebê, ele tá completamente, ele nasce desajustado, tá? E os dois primeiros, assim, os dois fatores biológicos, tá? Que determinam o nosso tempo dormindo e o nosso tempo acordado. O primeiro na verdade, é uma substância que tem no nosso cérebro, tá? Chamada adenosina. Essa substância, ela vai se acumulando no cérebro, no tempo acordado, tá? Então, quanto mais tempo acordado, mais concentração de adenosina, é uma substância no cérebro. Então, quanto mais tempo acordado, mais se acumula adenosina, tá? E esse aumento, esse acúmulo, vai gerando o segundo fator biológico, que é o constante desejo de dormir, tá? Então, digamos que o bebê, esse armazenamento, podemos dizer assim, vamos imaginar assim, uma bexiga se enchendo. O deles é pequenininho comparado ao nosso. Então, a nossa bexiga, a liberação dessa adenosina, essa pressão de sono, constante desejo de dormir no nosso cérebro, a gente passa o dia inteiro e ela vai enchendo essa bexiga ao longo do dia, e a gente sente isso mais forte no final do dia, que a gente já começa a querer dormir, já vai batendo o cansaço do dia. E isso para nós adultos, pro bebê, né? Essa bexiga não tem a mesma capacidade que a nossa. Vamos imaginar que seja uma bexiga lá dentro do nosso cérebro, se acumulando de adenosina. O do bebê, ela é pequenininha. Então, o que que acontece? Conforme o organismo libera essa substância, digamos que essa bexiga, quando o bebê acorda, ela tá vazia. E ela vai se enchendo, se enchendo, se enchendo. Aí, digamos que deu time do bebezinho dormir. O bebê dorme, o que que acontece? Ela vai esvaziando, esvaziando, esvaziando. Aí ele acorda, começa a encher, 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 dorme, esvazia. Ou seja, o ideal é que ele chegue no final do dia que é com essa substância controlada, porque senão o cortisol, que já é o hormônio do estresse, a adrenalina, que é para deixar a gente cada vez mais ligado e acordado, o comando do cérebro se confunde. Então acha que não, ele não vai dormir. Não, ele não quer dormir. Então vamos liberar aqui a substância, vamos liberar, dá-lhe cortisol, porque esse bebê tem que ficar acordado. Na verdade, esse organismo, esse corpo tem que ficar acordado. Então libera. Quando chega a noite, essa bexiga está cheia. Essa pressão de sono causada nesse cérebro, essa bexiga, vamos supor que é o cérebro ali, né? Causada, cheia de adenosina, com cortisol sendo liberado no organismo. Esse bebê não vai dormir. Ele não relaxa, muitos entram em efeito vulcânico. Ele não dorme. E muitos, essa bexiga, digamos que até explode no final do dia, que é aquele efeito vulcânico, que o bebê chora, tem ali um choro. O efeito vulcânico é uma forma figurativa, claro, de expressar isso, porque fica mais fácil na hora até de explicar. Mas é isso que acontece. Então, o ideal é que o bebê tenha um constante equilíbrio do tempo acordado, do tempo dormindo, para esvaziando essa bexiga, essa pressão de sono, para que ele faça sonecas reparadoras. Então, às vezes, ele até dorme, mas não descansa o que precisa. Então, digamos que a bexiga, ao invés de dar uma esvaziada, ela fica no meio termo. Então, quando ele acorda, ela enche mais. Aí, depois, quando ele dorme, ela segue sempre no meio termo. Então, não tem um equilíbrio, tá? Então, essa é a parte, digamos que chata, teórica da coisa, mas vocês precisam entender como funciona. O porquê que muitas vezes chega lá na terceira soneca, chega na última, vocês não conseguem colocar o bebê para dormir. Porque as primeiras sonecas foram comprometidas. E conforme o dia passa, é por isso que
por exemplo, a última soneca é tão difícil, porque às vezes a bexiga ela não tá vazia, ela tá ficando cada vez mais cheia. E chega no final do dia, ela tá a ponto de explodir. É reflexo das últimas sonecas. Então, quando a gente vai ajustar, inclusive, a rotina, a gente ajusta já na primeira soneca. Se na primeira soneca tá dando ruim, você não está encontrando a janela de sono, teu bebê não está dormindo bem, não crie expectativa para as demais, tá? Porque a primeira, ela é importante para que consiga seguir para as demais, para que todas que são importantes tenham êxito na hora da prática, tá? Então, ufa, deixa eu até beber um golinho de água. Quem tiver dúvidas, pode ir colocando aqui no chat, tá, meninas? Tudo bem até aqui? Já que eu sei que é a parte mais fisiológica da coisa. Ah, e essa bexiga cheia, essa pressão de sono no cérebro ali do bebê cheio. Às vezes o bebê tá ali no final do dia muito elétrico. Ah, imagina, Thais, ficou bem? Ficou bem, não queria dormir, é claro. Porque o corpo tá liberando cortisol, adrenalina, para que esse bebê fique bem, para que essa pessoa, na verdade, porque assim, pro corpo é uma pessoa, fique acordado, porque entende que não vai dormir naquela hora. Então, vai liberar cada vez mais cortisol, que é para poder se manter de pé, digamos, para não ter um desmaio, né? Para se manter de pé. Mas aí, quando finalmente esse bebê dorme, é como se fosse isso, ele praticamente apaga, dorme por exaustão. E aí, quando dorme, não consegue sustentar esse sono. Porque ali no organismo, cortisol tá ainda lá em cima, tá? Então, por isso que é importante a rotina, gente. Praticamente é ela que manda ali no sono noturno, tá bom? Acontece muita coisa, vamos concordar que acontece muita coisa, né, na rotina do bebê. Então, vamos lá. Agora sim, tá? Como conseguir essas sonequinhas do dia, tá? O importante não é, principalmente neste momento, talvez mais para frente a gente precise começar a falar um pouquinho de horário, tá? Ter um horário para acordar, aí conforme o bebê tem horário para acordar. Na verdade, nós não somos nem nós que vamos falar diretamente. É os bebês que vão começar a nos mostrar. Eles vão começar a mostrar um padrão. Vocês vão ver que eles vai ter um horário ali, um padrão para acordar. E depois ele vai ter, consequentemente, a gente já vai identificar você, né? Vai identificar se teu bebê é um bebê que tem um padrão de 12 horas. Se ele tem um padrão de 13 ou no máximo 14 horas de rotina diária, já falamos isso, né? Sobre isso na outra aula. Mas o bom falando, é ir reforçando essa ideia, que é importante, na cabecinha de vocês, para vocês irem entendendo essa rotina toda na prática. Então, conforme vai se ajustando, esses padrões vão aparecendo, vocês vão conseguindo identificar, tá? Então, o importante agora é não ter horário fixo. Ah, Thais, eu coloco meu bebê para dormir às 8. Gente, não tem um horário fixo, porque é pedir para se frustrar, é pedir para se cansar. Então, não tem horário fixo. Ah, mas para mim é melhor às 8. Quando a gente ajusta o sono do bebê, a gente tem que entender que estamos atendendo às necessidades deles, não às nossas. Porque se as nossas estão sendo atendidas, às vezes as dele não é a mesma. Então não estão sendo atendidas. E aí nós temos um bebê dormindo mal. O que nós queremos aqui, primeiro, é ter um bebê dormindo bem. Então vamos atender às necessidades dele para conseguir encontrar um padrão, ter o bebê dormindo bem, e aí depois, se quiser mexer um pouquinho no horário de dormir e acordar, aí tenta enxergar a possibilidade, mas mesmo assim, às vezes isso não é possível, tá? Porque o bebê tem necessidade, tem bebê que acorda às 6 horas da manhã e não tem a Cristo que faça ele acordar às 8. E a gente vai fazer o quê? Gente, é o relógio biológico do bebê, é o padrão desse bebê, ele é um bebê que acorda às 6 da manhã e não às 8. Como também, eu às vezes sou uma pessoa que eu gosto de acordar mais tarde, não gosto de acordar cedo, enquanto para você prefere acordar cedo, porque teu corpo já, nossa, tá muito mais ativo de manhã, você é mais produtiva. Enfim, cada um tem, de fato, um reloginho, que é essa parte que eu falo do reloginho biológico, interno trabalhando. E a gente vai entendendo, né? A gente tem que se conhecer também e a gente vai entendendo o que funciona pra gente. Ah, eu durmo muito melhor quando eu durmo ali perto das 9. E isso com o bebê não é diferente. Tem bebê que dorme muito melhor quando dorme perto das 9, enquanto outros só vão dormir 12 horas seguidas, 10 horas, enfim, fazer mais horas quando dorme, mas perto das 6, porque pra ele esse é o melhor. Combinado?
Então, vamos enxergar as necessidades dos nossos bebês para conseguir trabalhar tudo que vocês estão aprendendo aqui. Então, não coloque horário para dormir, tá? Observem sinais de sono e janela de sono sempre, tá? Muita atenção sobre isso. Bebês maiores de 3 meses, não deixem que façam sonecas maiores de 2 horas. A partir dos 3 meses, não deixa, porque a partir dessa idade, mais perto dos 4 e dos 6 meses, o bebê vai tendo cada vez mais a necessidade de gasto de energia. E sonecas longas costumam atrapalhar o sono. Então, o bebê precisa das sonecas, mas ele não precisa necessariamente de sonecas longas, tá? Mas é aquilo, né? Cada caso é um caso. No tempo acordado desse bebê, encham bastante a barriguinha deles. Qual que é a minha recomendação? Bebê que mama no peito, o ideal é que mame ali a cada 2 horas os dois seios. 2 horas a 2 horas e meia. Bebê que toma fórmula, essa rotina alimentar vai ser a cada 3 horas, em média 4 horas, por aí. Mas depende da quantidade. Então, se é o bebê que toma... Ah, meu bebê não consegue, por exemplo, né? Ele precisa tomar 210 ml, mas ele mama 150, ele precisa de 210, mas mama 150. E aí, ele mama menos do que ele deveria. Então, talvez ele não chegue a 4 horas de intervalo. Aí você reduz o intervalo. É que nem um bebê que mama um seio só. Tem bebê que vem primeiro para um seio, mama bem, quando você vai dar outro, ele já tá irritado, ele não quer, ele se satisfaz com um. Provavelmente, é claro que em questão de mls a gente não tem como monitorar, mas é claro que dá para saber que ele vai mamar menos do que se mamasse os dois. Então, ele vai ter uma necessidade de intervalos de mamadas menores. Então, ele não vai mamar a cada 2 horas, 2 horas e meia. Ele vai mamar em média a cada 1 hora e meia, por exemplo. Combinado? Tenham esse olhar. Vocês precisam encher bastante a barriguinha do bebê de vocês, porque muitos despertares à noite são causados por fome, tá? A rotina é a primeira causa, sempre. É quase que assim, inédito. Pelo menos 1, 2 despertares ali tem alguma coisa da rotina, né? Não quer dizer que com a rotina o bebê vai dormir a noite toda, não. Mas tem alguns despertares por conta disso. Outros despertares, consequentemente, sempre tem por conta de fome, tá? Claro que na aula de causa de despertares eu consigo aprofundar melhor. Mas assim, isso aqui, conforme vocês... Porque aqui a gente tá falando da rotina, então vocês precisam já incluir essas alimentações também durante o dia. Então, o bebê que não come bem durante o dia porque está nascendo dente ou ainda está na introdução alimentar, então é esperado que, consequentemente, ele tenha despertares, tá? Vocês precisam entender essa parte. É esperado que vá ter despertares. Tem mãe que fala, mas eu já não sei mais o que fazer, meu bebê não dorme. E quando vai ver, ele, às vezes, a mãe tá até tentando tirar uma mamada à noite, achando que tá com associação, e o bebê tá indo pro peito porque ele tá com fome. Então, ele não tem associação. Deixe para pensar sempre em associações por último, porque senão vocês não suprem essas necessidades. Um bebê que não tem as necessidades atendidas durante o dia, ele tem despertares noturnos, tá? Isso é um fato. E a questão do sinal de sono e da hora de dormir, lembre que é um combo, a tabela de sono e o sinal, o que chegar primeiro. Lembre que eu falei na última aula, tá? Ai, Thais, eu não vi sinal, mas ó, na tabelinha aqui o tempo mínimo para o meu bebê é de 1h20, posso colocar para dormir? Pode, tenta. Faça um teste aí, eu passei para vocês essa dinâmica na semana passada. Faça um teste, pelo menos por uns 3 dias, na intenção de encontrar essa primeira janela. Lembre, janela de sono é chata. Essa parte de rotina cansa demais, é chato, eu concordo. Eu, quando a Is fazia 5, 4 sonecas, eu não via a hora disso acabar. Mas a gente acha que, acabou meus problemas. Relaxa, vem outros. Relaxa que vem outros. Hoje eu tenho saudade de quando ela fazia um monte de soneca e eu tava dormindo. Porque olha, é cada coisa que a mãe passa, é que nem fase de videogame, a cada fase é mais difícil. Não pense que é mais fácil, não. É difícil porque, olha, tem que manter um Czinho de quase 3 anos viva, é uma missão quase impossível. Viva, não comer a comida dos cachorros, não brincar com a água dos cachorros. É quase, olha, os perrengues que a gente passa, viu? Criança que já anda. Eles têm umas ideias que eu não sei de onde tiram. Mas vamos lá, seguindo. Então, aqui eu vou falar das sonecas, agora a partir de agora, né? Atenção, meninas, na prática. Eu vou dar uma sugestão. Então, assim, a minha sugestão aqui para vocês vai além da tabela de sono. Eu monitoro o sono dos bebês, porque é assim,
Eu tenho todo o aprendizado, todo o estudo. Eu continuo estudando sobre o sono do bebê, mas mais do que as outras pessoas que eu estudo dizem, eu mesma faço os meus estudos também. Então, as mães que eu trabalho com consultoria individualizada, eu estou sempre olhando. Então, tudo que eu falo aqui para vocês não é à toa. Eu estou sempre observando. Bebê de 6 meses apresenta o padrão assim, o bebê de tal mês apresenta o padrão assim. Ou seja, então essa sugestão que eu vou passar para vocês é a mesma que eu aplico com as mães na minha consultoria individualizada, combinado? Então, se as minhas mães das consultorias individualizadas têm sucesso, vocês também vão ter. É esse o objetivo, tá? Então, essa sugestão vai por idade da janela de sono e da quantidade de sonecas que vocês vão tentar ali encaixar na rotina. Dúvidas? Vocês têm um grupo, me pergunta sobre isso aqui na hora da prática, combinado? Então, vamos lá. Do 0 aos 28 dias. Sugestão de janela de sono. Isso vai um olhar, lembra que eu acabei de falar, além da tabela. Isso vai um olhar do que eu vejo na prática. Tem de 5, 10, 20 bebês que um vai ser diferente? Tem. Mas aqui eu vou ter que ir pela maioria, tá? Então não esqueçam de olhar para o bebezinho de vocês. Janelinha de sono de 30 a 40 minutos. Não costuma ser maior que isso. Quando fica maior, tem choro para dormir, entra em efeito vulcânico no final do dia e não encaixa a quantidade também de sonecas que precisa, que é uma média de 6, tá? Bebê do 0 aos 28 dias, janela de sono de 30 a 40 minutos, quantidade de sonecas 6. Se fizer sonecas muito boas e longas, 5 sonecas provavelmente seja o ideal, tá? Mínimo 40 minutos e máximo 4 horas por soneca. Tá bom? Ah, Thaís, está fazendo quase 4, 3 horas aí em 2, 3 e não consegue fazer mais sonecas. Tá, tudo bem, tá? Porque nessa idade, em média, o bebê também dorme uma média de 6 horas por dia. Então, se ele tá dormindo 7 horas durante o dia, tá legal. Ele não pode dormir menos, tá? Então, por exemplo, Thaís, ele faz 3 sonecas, mas somando, dorme só 2 horas. É pouquíssimo para um bebê nessa idade. Não esqueçam que aqui eu estou falando por idade. Então, se o teu bebê não tem essa idade, não grava, porque não absorve, que isso não é para o teu bebê. Vou chegar na idade do seu aqui, vamos lá. Bebezinho de 1 mês, tá, meninas? Janela de sono de 40 a 50 minutos. Pois é, eles têm uma janela bem curtinha, tá? Se teu bebê tá brigando para dormir, fazendo sonecas curtas, tendo despertares noturnos e tá com uma janela de 1 hora e meia, é porque tá longa, tá? Thais, então o que que eu faço? Lembra? Ou sugestão. Aqui eu falo tabela ou sinal de sonos. Vamos supor que agora eu sou a tabela. Pronto. Então, assim, ou a minha sugestão em questão do tempo, ou o sinal de sono, que chegar primeiro. Lembre-se sempre disso. Thais, deu 40 minutos. Não deu sinal de sono. O que eu faço? Faz dormir. Pega. Lembra que vocês já passaram pela aula de ritual de soneca? Faça ali o ritualzinho e bota esse bebê para dormir. Tá? Sempre observando se a soneca é boa, como é que tá a resistência, se está dormindo mais fácil. Tudo que tá indo de acordo é porque tá legal, tá ok. E aí vocês vão encontrando o padrão. Thais, eu percebo que dorme melhor quando dá ali 1 hora. E aí melhorou, não tá mais brigando, as sonecas não tão curtas, percebi que o primeiro bloco de sono tá legal, pronto. É sinal que tá legal. Não é porque eu falei que é 40 minutos que é uma verdade absoluta, tá? A gente entende quando tá legal, quando não tem briga, quando não tem resistência, quando a soneca não tá curta. Até quando o sono noturno vai melhorando, a gente sabe que é um processo um pouco mais para frente, mas você já avançando nesses primeiros, já te dá sinais de que você está no caminho certo. Bebê de 1 mês, janela de 40 a 50 minutos. Faz aí em média de 6, 5 sonecas também, tá bom? E as sonecas, o ideal é que já não deixe passar muito de 3 horas nessa idade a partir de 1 mês. Entre 1 e 2 meses, 3 horas de sonecas no máximo, tá? 5 a 6 sonecas também, não menos que isso. E dorme aí em média de 6 horas, 7 horas por dia, dorme bastante também, tá? Bebê de 2 meses, não foge muito, mesma coisa, 5, 6 sonecas, tá? Uma média de 5, eles costumam cravar mais em 5 sonecas. E também o sono, mínimo 40 minutos, máximo 3 horas. E a janelinha que vocês vão se basear em torno de 50 minutos, 1 hora, combinado? Então, qual que é o ideal? Quando desce, eu vou falar todas as idades aqui para vocês. Então, quando der esse tempo que eu estou passando para vocês, se vocês não tiverem visto o sinal de sono,
vocês já começam a relaxar e começam a tentar soneca, combinado? Então, bebê de 2 meses, quando der 50 minutos, começa a pegar esse bebezinho, fazer um ritualzinho e pá, coloca para dormir. Se ele vai ficar com essas janelas bem equilibradas, todos esses aqui que eu tô falando vão ficar com as janelas bem equilibradas. Então, entre todas as sonecas vão ser, por exemplo, um bebê de 2 meses, 50 minutos, um bebê de 1 mês, às vezes 40 minutos. Vai se manter ao longo do dia essas janelas, e aí vai ter o equilíbrio. Se faz 5 sonecas, vão caber as 5 sonecas, mínimo 40 minutos e máximo 3 horas, tá? Ah, Thais, deu 3 horas que eu faço. Acorda para não comprometer a próxima soneca, porque se esse bebê dorme demais em uma, ele perde soneca na rotina. E isso vai ter consequência. Vai causar despertares, vai ter consequência. Bebê de 3 meses. A janela de sono de bebê de 3 meses varia em torno de 1 hora e 15. Qual é minha sugestão? Começa com 1 hora. Então, quando der 1 hora, mesmo que não veja sinais de sono, começa a tentar fazer esse bebê dormir. Ah, Thais, eu percebo que sempre demora ali uns 15 minutos. Então, pode ser que a janela dele esteja mais perto de 1 hora e 15. Aí, no dia seguinte, tu começa com 1 hora e 10. Só para que você não perca 15 minutos tentando fazer um bebê dormir. Combinado? E quando você encaixa a janela certinha, você tem um bebê dormindo rápido. Isso serve para todas, tá? Para todas. Um bebê de 3 meses, janela mais ou menos de 1 hora. Faz uma média aí de 4 sonequinhas. Alguns ainda estão fazendo 5, mas começa já a não caber a quinta. Então, às vezes, você vê que deu 18 horas, já tá virando noite, e a última soneca, né, que seria a quinta, não saiu, porque às vezes está terminando a quarta ainda. Então, é porque ele tá ficando ali com 4 sonequinhas, tá? Mínimo 40 minutos também. E a partir dos 3 meses, já não é recomendado que passe de 2 horas as sonecas, tá? Bebê de 4 meses, uma janela em torno de 1 hora e 20. Se vocês observarem, ó, presta bem atenção. A cada mês que eu tô falando, tá aumentando 10, 20 minutos a janela. Olha que pouquinho. Então, o bebê não é porque ele fez 4 meses que ele tinha uma janela de 1 hora e de repente vai pra janela de 2. Não funciona dessa forma. Se tá acontecendo é porque se perdeu na rotina e precisa voltar tudo de novo. Às vezes pode acontecer, isso pode, depois de um salto, pode acontecer. Às vezes você precisa voltar, né, e começar tudo de novo. Começar do zero, pegar aqui a janela que eu tô falando e tentar colocar, né, na prática, a nova janelinha. Pode precisar. Então, o bebê de 4 meses tem uma janela em torno de 1 hora e 20. Ah, Thais, eu percebo que eu começo com 1 hora e 20, mas só dorme com 1 hora e 40. Ou seja, demora 20 minutos para dormir. Tá bom. Mas tá dormindo sem briga, sem choro, a soneca tão legal? Tá bom. No dia seguinte, você só não precisa perder 20 minutos. Então, ao invés de começar com 1 hora e 20, começa com 1 hora e meia. Perca 10 minutos. Tá bom também. Combinado? Aí você também que passa um tempão tentando fazer um bebê dormir e vê que todo dia ele tá indo dormir só naquela janela, mas não se liga nisso. Não se liga. Isso vale até para a última janela de sono. Ah, Thais, comecei o ritual, mas só dormiu com 3 horas de janela. Aí todo dia igual. Então, é porque a última janela de sono dele é com 3 horas. Se cada dia tá ficando de um jeito, é diferente. Aí é outra história. Ah, às vezes é 4 horas, é 5 horas, ou tem choro para dormir, é briga. Aí é outra história. Mas quando já tem ali um padrãozinho, não tem briga, não tem resistência, dorme legal, dorme rápido, é sinal que tá fluindo, sabe? Por isso que é bom também vocês anotarem essa rotina do bebê de vocês para ajudar. É minha recomendação, pega um bloquinho de notas, ou tem gente que usa aplicativos, vai anotando, mas passa a ter um olhar também. Não se baseia só em aplicativo. Às vezes o aplicativo fala, o próximo sono será tal hora. Não vai, ideia só de aplicativo. O aplicativo é só para você monitorar. Você anotar e depois ter tudo anotadinho. Eu, particularmente, sempre gostei de bloco de notas no celular. Colocava a hora que acordou, primeira soneca. Quando passava por um salto que eu via que estava mudando ali a janela, pegava os 3 dias, dava uma olhada, falava, realmente. E claro, aí eu olhava, via, ela tá demorando para dormir mais 20 minutos, é porque a janela aumentou talvez mais 20 minutos. No dia seguinte eu ia lá e ajustava. Então, ter anotado é muito bom. Eu, pelo menos, eu não lembro. Ah, quantas sonecas fez hoje? Ah, quantas sonecas fez ontem? Ah, quantas sonecas... Então, se eu tiver que pegar a comparação, naquele dia dormiu bem. O que que eu fiz naquele dia? Eu não lembro. Eu não sei. Então, olha quantas coisas vocês têm para lembrar, para monitorar, para ficar contando só com a memória depois da maternidade. Não dá. Então, anotem. Eu recomendo, sempre que começarem a se perder e quiserem
Anotem para conseguirem se encontrar sempre. E até num dia bom também anota, porque vocês conseguem tirar algumas informações. Bebê de 4 meses, janela de 1h20, 4 sonecas, mínimo 40 minutos, máximo 2 horas. Nessa idade, os bebês dormem em média. É assim, Thaís, quantas horas de sono meu bebê precisa? Gente, quantas horas ele precisa? Não sou eu que digo, tá? Eu sei que eles têm uma média, porque eu vejo um bebê de 4 meses ele dormir 4 ou 5 horas por dia. E por que que eu vejo e falo? Para as mães verem que eles dormem mesmo bastante. Mas o teu bebê que vai te dizer. Às vezes teu bebê precisa dormir 4 horas. Às vezes teu bebê tem um sono noturno já bom, dorme bem. E hoje, vamos supor, foi a primeira noite que ele dormiu maravilhosamente bem. Aí você vai ver uma mudança nas sonecas, você vai ver mudança na janela de sono porque ele está descansado. Então hoje pode ser que, em questão de horas de sono, ele não precisa dormir tanto. Ele faça todas as sonecas de 40 minutos. Ai, tem alguma coisa errada? Não. Então, sempre tenham esse olhar, tá? Sempre, sempre, sempre. Eu sei que assim é muita informação que eu acabo, né, passando que eu preciso, mas estou sempre assim soltando aqui muita coisa para vocês. Tomem nota, anotem, façam disso um mantra para vocês conseguirem aprender o sono, né? Aprender sobre o sono. Vocês estão estudando sobre o sono para que vocês aprendam e consigam colocar na prática e até conseguir entender o que está acontecendo. Então vamos lá, que é da mesma forma como eu entendo. Também falo para as mães, como é que eu sei? Porque eu estou estudando, eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre olhando, por isso que eu sei. E eu sei que vocês também têm essa capacidade. Combinado? Vamos lá. Bebê de 5 meses. 1h40, mais ou menos, de janela. Fica nessa casa, não aumenta muito, não tem muita diferença depois dos 4 meses, quase nada. Também mantém as 4 sonecas, mínimo de 40 minutos e máximo de 2 horas, tá? O tempo de sonecas, ai, Thais, quantas horas meu bebê precisa dormir por dia? Provavelmente ele vai dormir quantas horas ele precisar. Se ele tá fazendo sonecas de no mínimo 40 minutos, ele tá dormindo o que ele precisa, tá? Ele só não vai estar dormindo o que ele precisa se ele estiver fazendo sonecas de 30 minutos, por exemplo. Aí você já sabe que ele não tá dormindo, porque as sonecas estão curtas, combinado? Ou se ele acorda de uma soneca de 40 minutos e você vê que ele tem sono, é porque ele precisa dormir mais. Não é o que diz a tabela, não é a tabela que diz que o teu bebê precisa dormir mais ou menos, é o teu bebê. Bebê de 6 meses, janela de sono em torno de 1h50, tá? Quantidade de sonecas, 4, mantenho a média de 4 também. Mínimo 40 minutos, máximo 2 horas. Depois dos 3 meses, gente, o tempo das sonecas, mínimo 40 e máximo 2, não muda. Não vou nem ficar aqui repetindo, porque senão, né, fica repetindo várias vezes a mesma coisa. A partir dos 3 meses, não muda. Mínimo 40 minutos, máximo 2 horas. Fechou? Fechado? Combinado? Janela em média de 1h50. O que que acontece? Os bebês, quando eles começam a ficar com essa janela de 1h50, 2 horas, alguns bebês depois dos 6 meses, eles têm uma maturidade, que eu já falei sobre isso na outra aula para vocês, por isso que eu falo, cada aula é uma extensão, né? Uma extensão da outra. Sobre a maturidade, que depois dos 6 meses, eles têm facilidade maior em passar pelos ciclos. Então, vai dar 40 minutos, ele pode não acordar e passar sozinho pelo ciclo de sono, tá? E passando pelo ciclo de sono, ele consegue, às vezes, até fazer sonecas maiores, então, com isso, ele acaba diminuindo o número das sonecas. Então, ele deixa de fazer 4 e passa a fazer 3. Em média, aqui nos 6 meses, 7, eles ficam aí em torno disso, tá? Em torno disso. Ah, Tess, meu bebê tá fazendo bem, 6 sonecas, eu vejo que precisa, o que cabe na rotina. Ele faz 40 minutos. O que que eu faço? Mantém. Você não faz nada, tá? Então, um bebê de 6 meses tem uma janela em média de 1h50, varia de 3 para 4 sonecas, às vezes eles estão nessa transição, e é isso. Bebê de 7 meses já mantém uma janela em média de 2 horas, 2h20, por aí. Sempre tem uma variação, né, de um mês aí para o outro, de 10, 20 minutos. Uma média de 2 horas. Eles também, alguns bebês, ao invés do 6º mês, no 7º, que eles começam a encaixar 3 sonecas.
mas eles ficam aí na média de 3, 4, mas começa a ficar mais certo depois dos 3 meses, 3. Aí depois dos 7 meses. Depois dos 7 meses, até um ano, eles mantêm 3 sonecas, a maioria, viu? Por um bom tempo. É que nem depois dos 3 meses. Se vocês observarem, a partir dos 3 meses aqui, eu falei, dos 3 até os 6, 4 sonecas. Ou seja, eles mantêm também por um bom tempo, essas sonecas. Geralmente não. Aí o que que acontece? Geralmente a janela de sono nem varia muito. Aqui o que eu tô passando é mais para vocês que estão começando. Que nem eu tenho um bebê de 6 meses, eu não sei qual que é a janela dele. Eu não sei quantas sonecas ele faz. E aí vocês têm esse guia aqui, entendeu? Aqui é pra gente colocar na prática. Mas depois que vocês colocam, vocês não precisam ficar aqui toda hora. Ai, deixa eu ver quando que vai mudar as sonecas. Ai, Thaís, quando que vai migrar? Ai, calma, o teu bebê vai dizer. Ou ele vai aumentar o tempo das sonecas, ou você vai ver que ele vai aumentar em 20 minutos, por exemplo, a janela de sono. Aí pensa, de 20 em 20 minutos, cada janela de sono aumentando, ele não cabe mesmo a quarta soneca. Aí você vai ver que ele vai ficar com 3 e assim vai, tá? Olhem para o bebê de vocês sempre, sempre. Então, aqui eu falei com 7 meses, 3 sonequinhas em média. Bebê de 8 meses. Janela também não muda muito, aí umas 2 horas e 20 de janela. Tem gente que acha que a janela do bebê de 8 meses às vezes é de 3 horas. Não sempre. Importante, depois do 6º mês, pode acontecer dessas janelas, a que eu tô falando aqui, ser a primeira. E pode ela se manter durante o dia? Pode, mas não é uma regra. Às vezes, alguns bebês, o que que eles fazem? Aumentam um pouquinho. Cada janelinha, tá? Pode acontecer. Pode acontecer. Aumenta 10, 20 minutos. Então, começa, vai, o bebê de 6 meses, que eu passei uma janela de 1h50. Às vezes começa com uma janela de 1h50, mas aí depois, para a segunda soneca, fica com uma janela de 2 horas, para a terceira, 2 horas e 20, para o sono noturno. Depois dos 7 meses, às vezes tem bebê que fica com uma janela de até 3 horas, tá? Mas elas se aumentam aos poucos, ao longo do dia. Se você observa que entre todas as sonecas as janelas são iguais, muito provável que para o sono noturno também seja, não tenha esse aumento, tá? Ou seja, a janela se mantém. Bebezinho de 8 meses, janela de sono de 2 horas e 20. Faz uma média, vai manter aí até um ano 3 sonecas, tá? O bebê de 9 meses, ele já pode ter uma janela um pouco maior, 2 horas e meia, por aí, tá? Pode começar com a primeira de 2 horas e meia e chegar no sono noturno com uma janela de 3, pode. Porque nessa idade, muitas vezes o bebê já começa a engatinhar, alguns já estão se segurando e levantando. Então, quanto mais teu bebê se desenvolve, mais energia ele precisa. Um bebê que corre precisa de mais energia de um bebê que anda. Um bebê que anda precisa de mais energia do que um bebê que engatinha. Um bebê que engatinha precisa de mais energia do que um bebê que está aprendendo a sentar. E assim vai, tá? Então, quanto mais desenvolvimento, mais gasto de energia. Então, mais tempo ele vai precisar passar no chão aprendendo o que ele tá, né? Ou tudo que ele precisa fazer. Então, quanto mais tempo, mais energia para gastar. E quanto mais idade, depois mais difícil esse gasto de energia, viu? Oh, meu Deus, é muito difícil. Mas eu vou ter uma aula só sobre gasto de energia. Depois eu vou com certeza soltar para vocês. Não precisa nem fazer aula ao vivo, não. Ela é mais curta, porque é mais simples, né? Vai gravada na plataforma. Vocês têm acesso, tá bom? Parei aqui, né? 9 meses, 2 horas e meia. Quantidade de 3 sonecas também fica aí na casa de, né? Quantidade de sonecas fica na casa de 3. A não ser que teu bebê aumente esse o tempo das sonecas, porque aqui a maturidade é bem maior. Às vezes o bebê consegue fazer uma soneca de 1h30, 1h40. Nossa, sem você fazer nada. Com isso, pode caber só 2 sonecas. Pode, mas é mais esperado que migre para 2 sonecas com 1 ano, tá? Mais esperado. Mas assim, eu tenho mães que já fizeram mentoria, que sempre estão me mandando notícias, né? Eu tento não. Falo para as mães, não precisa perder o contato, né? Porque o sono do bebê, às vezes, também é um processo, né? É contínuo, é algo muito contínuo. Às vezes nem dá mesmo pra gente limitar. Às vezes eu coloco ali um mês para conseguir atender todas, né? Porque senão eu não consigo atender todas. Mas eu coloco ali um mês, mas se fosse necessário mesmo, às vezes era preciso 1 ano aí de mentoria.
Porque é um processo contínuo. Mas tem mães que me mandam notícias e eu tenho bebês com 9, 10 meses fazendo só 2 sonecas. Não é nada. Tá? Então é de 3 a 2 a partir dos 9 meses. Combinado, meninas? Aí, depois de um ano, e aí ele se mantém aí dos 9 meses até um ano bem igualzinho. Não muda quase nada. Não tem 3 sonecas, se tiver 3, não muda nada. Tá? Combinado? Não tem janela, só não muda. Depois de um ano, que tem uma mudança. Depois de um ano, 12 meses, o bebê passa a não ter a janela mínima. Obrigatoriamente, na verdade. Ele já tem a máxima, que são 4 horas. Bebê de 12 a 18 meses, que é até um ano e meio, bebê de um ano a um ano e meio, o máximo são 4 horas. Então, ele pode começar com a primeira janela de 2 horas e meia, então ele pode manter ainda aquela janela de que ele tinha desde os 9 meses, pode ir aumentando ao longo do dia e chegar, por exemplo, da última soneca para o sono noturno com uma janela de 4 horas, tá? Necessariamente, por ele ter essa janela máxima de 4 horas a partir de um ano, ele não começa com ela de 4 horas. Não começa. Não começa. Ele vai começar com a janela mais curta mesmo. Mas como vocês já vão estar com rotina e já sabem a janela, é só manter. É só manter. Não precisa grilar, não. Não lembro se tem mãe com bebê acima de um ano na mentoria. Se tiver, o que que você vai fazer? Se tiver, você vai começar com a janela de 2 horas e meia, a primeira. E teu bebê vai fazer 2 sonecas a partir de um ano. Primeira janela de 2 horas e meia, encaixa a primeira soneca. Segunda janela, em média de 3 horas, encaixa a segunda soneca. E da última soneca para o sono noturno, 4 horas. Combinado? Ou seja, nesse formato vão sair apenas 2 sonecas, tá? E aí, depois de um ano e meio, eles mantêm aí duas, alguns bebês já começam a migrar para uma, aí fica muito simples. Fazem uma soneca bem no meio do dia. E assim, a rotina já vem, porque a ideia é essa, né? Todo mundo aqui já vem com uma rotina bem estabelecida, então o bebê já acorda sempre às 8 da manhã, aí ele empurra, o início do sono vai dormir ali meio-dia, meio-dia e meia mais ou menos. Eles têm uma janela máxima de 6 horas. Então, o que que acontece? Às vezes a primeira fica de 4 horas, faz a primeira soneca e única, e às vezes faz 2 horas de soneca se deixar. Porque ele tem sono pra fazer, então ele joga todo o sono numa soneca só, então ele não vai fazer soneca de 40 minutos. Ele faz uma soneca longa, aí acorda e depois fica aí uma média de 6 horas acordado até o sono noturno, tá? É um bebê que já precisa gastar muita energia, ficar muito tempo acordado. Então, esse é um padrão aí de sonecas. Deu para entender, né, meninas? Eu quero que vocês peguem a idade que eu falei aqui, o recorte, né, da idade do bebê de vocês. Não percam nada aqui do conteúdo, porque em cada janela de sono, em cada idade, eu fui dando ênfase em alguns detalhes, e esses detalhes são importantes. O que eu trago aqui é informação. Então não pulem, cuidado. Agora, deixa eu ver que teve. Vai mandando chat aqui, deixa eu dar uma lida. Meninas, quem tiver dúvida, já manda para mim, por favor, antes da gente encerrar. A Dani, desde que comecei a ajustar a rotina da minha bebê, hoje foi o primeiro dia que eu consegui acordar ela mais cedo, 7h30. Ai, Dani, que bom, porque eu lembro que ela tava, né, acordando 10 horas da manhã, e tinha dias que ia dormir 10 horas da noite, 1 hora da manhã, tava indo dormir bem tarde, né? Será que hoje ela vai dormir mais cedo? Eu acredito que hoje ela durma mais cedo. Talvez é o que você perguntou, pode demorar alguns dias? Pode, porque são hábitos, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu criei um hábito de, ai, todo dia dormir meia-noite, eu acostumei. Então, às vezes, mesmo que eu acorde cedo, eu passo até meia-noite com sono, mas eu só consigo dormir meia-noite. Porque às vezes, né, tu deita na cama e parece que tu fica rolando e não consegue. Pode acontecer, porque é um hábito criado. A Annalise já tem 10 meses, então, uma coisa que eu trago aqui para vocês: quanto mais tempo, mais idade o bebê tem, mais tempo se leva para ele entender as coisas também. Ou seja, para ele perder o que foi construído nesse tempo. Então, vamos supor, ela tem 10 meses, ela tá assim há 10 meses, um exemplo, né? Eu sei que quando é recém-nascido é um pouquinho diferente, mas vamos supor. Então, são 10 meses para você encaixar. São 10 meses de hábito para se perder. Um bebê que tem hábitos há 4 meses, mesma coisa. São 4 meses de hábitos
a serem perdidos. Então, hoje você vai tentar encaixar esse sono mais cedo, que aí você tem que colocar na prática. Se ela vai conseguir dormir, já não tenho como saber, mas você vai tentar. E aí, se vai tentar hoje, e vai tentar amanhã, e vai tentar depois de amanhã. E Thaís, eu tento até quando? Até conseguir. Isso serve para quem está mexendo na rotina, para quem está tirando associação, para quem está ensinando o bebê a dormir no berço. Até quando eu tento? Até conseguir. Desistir não é uma opção. Até conseguir. Aí pronto, a bebê cria o hábito e aí flui, tá bom? Então no começo é claro que é sempre difícil. Então hoje, como ela acordou 7h30, bebê de 10 meses, como ele trabalha com umas janelas já um pouco maiores, tá? Ela pode ir ainda dormir lá muito perto das 9 da noite. Por quê? Porque ela pode ficar aí com uma rotina de tempo acordada de 13, 14 horas, porque ela precisa gastar muita energia. Então, talvez ela já não faça uma rotina de 12. Mas a gente precisa trabalhar em cima disso para entender se o que ela vai fazer, qual vai ser o comportamento dela. Ou seja, a hora que ela acordar da última soneca, por exemplo, tá? Ela acordou 7h30 da manhã, então ela vai fazer aí uma média de 2, 3 sonecas no máximo. Se a gente vê que a terceira soneca tá atrapalhando, é porque ela precisa já de 2. E a última soneca dela, para ela tá indo dormir umas 7h30 da noite, 8 horas, já é um bebê que pode ter uma janela de 3, 4 horas para o sono noturno. Eu vou trabalhar com uma janela de 3 horas, tá? Para o sono noturno. Ela não pode acordar da última soneca 4h30 da tarde. É o limite dela para hoje, para a última soneca. Combinado, Dani? Então, quando der 4h30, tá, está na soneca, acorda. Encerra o ciclo de sonecas. Deixa acordada, dá comida, torra o gasto de energia da guria, porque, né? Não sou gaúcha, mas amo falar uma guria. Eu acabo pegando sotaque de um monte de mãe, né? E assim vai. Então, gasta a energia da Annalise, torra a energia dela. E aí, com isso, ela vai dormir, a gente vai trabalhar para você começar o ritual noturno dela ali por volta de umas 7h30, com 3 horas de janela, para colocá-la para dormir, tá? Ela pode custar dormir? Pode, né? É aquele risco que nós falamos, mas aí a gente vai tendo dúvida na hora, tu vai também entendendo o padrão, vai me mantendo atualizada, falando, Thaís, olha, hoje eu consegui, já puxou para as 9. Vai, manda notícias também, né? Isso é importante. Porque eu brinco assim com as mães, na hora, às vezes, de reclamar, todo mundo sabe. Mas às vezes, na hora de ver coisas positivas, ninguém fala nada. Não, bora ver as coisas positivas, bora comemorar, porque cada pontinho pro bebê é um avanço. Bora. Ai. A Dani já começa a tentar fazer o bebê dormir assim que fecha o tempo mínimo da janela. Isso, Dani, isso mesmo, tá? Aqui, que eu até passei, o que que eu vou te. Bebê de 10 meses, eles às vezes começam com uma janela de 2h30 a primeira. E mantém isso às vezes por muito tempo, viu? Muito tempo. E se ela fizer. Hoje, quantas sonecas ela tá fazendo? 2? É como ela tava indo dormir muito tarde, eu acho que ela tava fazendo 3, né? Talvez a gente mexendo nisso, eu acredito que ela fique com 2. Fique nessa casa aí. Isso, estava fazendo 3, tá? Então você vai trabalhar com a primeira janela. Ela acordou 7h30, eu sei que já deu horário, mas assim, 8h30, 9h30, ela faria a primeira soneca às 10. Aí deixa dormir. Aí acordou, sei lá, 11 horas. Meio-dia, 1h30, faz a segunda soneca. Talvez, realmente, dependendo do tempo, não caiba a terceira soneca. Porque nós não vamos hoje deixar nenhuma soneca após as 4h30, combinado? Então, deu 4h30. Ai, Thaís, ela acordou agora mesmo, quando era 3 horas dessa soneca. Ela vai ficar com uma janela pro sono noturno um pouco maior. Ainda não tá o ideal, mas a gente tá ajustando, tá tudo bem. Isso pode ter despertares noturnos, porque ele está ajustando primeiro a rotina. Então a gente não olha para o sono noturno, a gente tem que olhar para a rotina. Aí amanhã você já vai conseguindo trabalhar melhor. Amanhã deu 7h30, ela não acordou, acorda ela também. Você já vai puxando, você mesma vai monitorando e vai controlando. Gente, isso aqui que eu estou dando para Dani de dica serve para todas vocês. Você vai ajustando. Deu 7h30, encaixa a primeira soneca com 2h30. Provavelmente, para a segunda soneca, ela fica com uma janela de 3 e não de 2h30. Lembra que nessa idade o bebê pode ir aumentando? Deu janela de 3 horas? Ótimo, dorme. Coube a terceira soneca, bem. E se couber uma soneca de 30 minutos, bem. Se não couber a terceira soneca, bem também, encerra. E vai lá pro sono outro lá para mais 7h30, tá, Dani? Provavelmente. Aí depois você manda notícias.
Por favor, porque eu vou passando os ajustes para vocês, vou dando as orientações e eu fico ali naquela expectativa, né? Até para ver também o que está funcionando e o que não está, se a gente muda alguma coisa. É normal, às vezes precisa mudar, tá tudo bem. Ah, a Dani, a Lélia. Lélia, alguma dúvida? Lélia já tem um bebê um pouquinho menor, né? Alguma dúvida? A Dani acho que já ficou certinho aqui também. Oi! Se tiver alguma dúvida, me manda. Se não tiver, pode falar, tá? Está ok. Que aí já encerro. É, eu tô sem óculos. Manda no grupo, mas tá tudo bem sim? Tá bom. Manda no grupo qualquer coisa depois, tá bom? Também. Ai, Thaís, a Thaís falou isso, mas eu acho que eu não captei. Deixa eu ver, eu tô com dúvida. Na prática, eu não tô conseguindo. Manda o grupo, gente. Ali, vocês têm o meu acesso. Serve pra isso, tá bom? Meninas, obrigada. Vocês que estiveram aqui ao vivo comigo. Quem vai assistir depois a aula gravada, tem dúvidas, me pergunta. É o que eu falo, nunca existe uma linha só, mas existe um ponto de partida e é o que nós estamos tentando construir aqui, tá bom? Beijo, obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula.